prazo da declaração do imposto de renda começou na semana passada, no dia 7 de março. Veja como se preparar para fazer a apresentação corretamente. O principal cuidado quando o contribuinte vai fazer seu imposto de renda é tirar o tempo para fazer o imposto de renda. O que mais a gente enfrenta é receber as pessoas com documentos parciais. Então, ele veio uma vez, duas vezes, ou mesmo a pessoa que vai fazer em casa, por sua conta própria, é tirar o momento. Bom, vou me preparar, vou separar todos os documentos que preciso. Meus rendimentos, aquisições, investimentos, né, as despesas dedutíveis ou não, os pagamentos, tudo que for relevante, porque o formulário do imposto de renda hoje, ele é autoexplicativo, né? Só de seguir um roteiro e preenchendo, o sistema é muito bom, muito eficiente. Então, preparar-se é tirar o tempo, separar os documentos, todos que você normalmente utilizaria, todas as suas operações ocorridas em 2018, ter tudo à mão. Sentar, preencher, e aí fazer uma conferida, dar mais uma olhadinha, ver se não esqueceu de nada, e aí transmitir. No caso de doações, ainda é possível fazer para entidades? Com certeza, essa é uma boa prática, a gente pede e recomenda, né, as nossas entidades filantrópicas vinculadas ao Condicai, né, aqui de Erechim, aos Condicas, como dizem, em cada cidade, né, estão precisando de ajuda. Você ainda pode, quem não o fez o ano passado, nos critérios de depósito dentro do exercício 2018, você pode contribuir sobre o imposto devido, líquido devido, até 3%. Então, você retém isso, deposita numa das contas do Condicai e você abate direto na guia de recolhimento. Microempreendedores precisam declarar? Eles caem na regra geral, né? Dependendo do rendimento desse microempresário. Se ele ficou abaixo dos 28.500, arredondando o número, ele estaria dispensado, né? Se ele tem rendimentos superiores ou tem outras fontes, não só decorrentes da atividade microempreendedora, aí sim, né? Caso a caso, né? Erros mais comuns na hora de preencher a declaração? Olha, vamos tratar como esquecimentos, né? A pessoa, acontece muito frequentemente, tem mais de uma fonte pagadora, esquece uma. Tinha uma aplicação, um rendimento com retenção, não informou, mesmo que seja exclusivo na fonte. Adquiriu um bem, esqueceu de informar. Vendeu um bem, esqueceu de informar. E se vendeu um bem durante o exercício ainda de 2018, tinha que fazer, ainda há tempo de fazer, o ganho de capital, se houve ou não. E se houve, ele está com inadimplência, né? Se ele vendeu um bem, por exemplo, lá em junho, e não fez a apuração do ganho, o imposto tinha que ser pago no mês seguinte, né? E dependendo da forma de pagamento, ele pode fazer agora e vai recolher em separado esse ganho de capital da venda de um bem. Lembrando que, para bens de um modo geral, quem vendeu um bem por mês, um único bem, até R$35.000, está isento. Então, normalmente, um carro, né, de popular, normalmente está dentro desse padrão, não gera ganho de capital, para dar um exemplo rápido, né? Outros erros, ou talvez alguns gostem de forçar um pouquinho, é declarar despesas diferentes dos documentos que tem, ou declarar despesas dedutíveis sem ter um documento à mão. Ah, eu fui no médico, no dentista, acho que gastei tanto, por um acaso tem o CPF do médico lá, e lança no achismo, né? Eu acho que é. Mas hoje, caros ouvintes, né? Teus ouvintes, Sandra, tudo é cruzado. Você tem obrigação hoje de informar o CPF, inclusive dos seus dependentes, e, por sua vez, o recebedor do serviço, digamos, o médico, o dentista, também informa. E, no cruzamento, vai cair na malha fina. Aliás, essa é uma novidade deste ano. A Receita promete que, em 24 horas, já te comunica no teu e-mail, enfim, onde tu enviou a tua declaração, que se você está ou não na malha fina. Como que é essa malha fina? É nesse cruzamento, é da onde vêm os erros. Você deixar de informar valor errado, informar sem ter um documento seguro, esquecer de uma compra, de uma venda, de um bem, você acaba
perdendo a oportunidade de sair da malha fina. Então, você vai cair na malha fina nesse tipo de inconvenientes, dessas inconsistências no cruzamento que o supercomputador lá do Leão faz rapidamente. Esse ano promete informar em 24 horas. Então, corroborando com isso, outro erro muito comum é não informar rendimentos de dependentes, bens de dependentes, já que você o declara como dependente, a fonte que esse bem, que esse dependente tem, às vezes até uma bolsa de estudos que é isenta, tem que ser declarada. Outro erro bastante comum é também não lançar pagamentos de despesa quando mesmo não dedutível. Por exemplo, um valor expressivo que eu doei por um amigo, por um familiar, né, um empréstimo, aí no caso não é um pagamento, mas é um crédito, você tem que informar, porque todos os CPFs cruzam na mesma plataforma do Leão, né? Um erro que hoje já não é mais tão comum, mas é muito delicado, é na hora que você preenche a sua declaração, veja se a tua variação patrimonial está satisfeita. Se você crescer um patrimônio, digamos, de um ano para o outro em 50 mil, você tem que ter proventos para isso, você tem que ter renda suficiente, você teve que ter vendido um bem para que isso desse suporte. E, normalmente, as pessoas têm, mas, às vezes, esquecem de fazer o lançamento completo, né? Outro aspecto também importante é relações entre família, né? Casais que transacionam valores, um empresta para o outro, aí tem que usar muito o espaço ali dos cônjuges, né, para fazer esses registros de transferências patrimoniais, enfim, para não gerar um erro na declaração e uma inconsistência e, consequente, a malha fina. Então, é isso, Sandra, preparar-se, é tirar um tempo, concentrar-se. É interessante que, acredito que todos os contribuintes que estejam nos ouvindo, eu vou me atrever a dizer que 80% não gosta de fazer a declaração de imposto de renda. É um pouquinho desagradável pelo histórico, né? Ela vem cerca de quase, já chega a 90% de defasagem de atualização monetária, então você acaba pagando mais imposto. E a gente que lida com isso nesse período de março a abril, não esqueçam do prazo, as pessoas vêm um pouco tensas, não é? Porque começam, eu diria que assim, esses mesmos 80% gostam de, em algum momento, em alguns minutos, reclamar da situação, reclamar do imposto que recolhe, reclamar que não recebe em troca serviços adequados, reclamar que a devolução demora muito para voltar, os que têm restituições. Então, é um pouco da nossa cultura, mas os nossos contribuintes também não deixam de ter razão, né? Acho que nós pagaríamos o imposto com um pouquinho mais de satisfação, tendo serviços públicos de melhor qualidade.